O Bolsonaro completou 1000 dias e eu queria fazer um balanço com as coisas que eu vi, os pontos positivos em relação ao que era o Brasil há alguns anos atrás, quando era dominado, quando a gente era presidido pelo lulopetismo. Então, são coisas para mim que são muito gritantes, tá? Eu até fiz uma listinha aqui, nem fui na internet pegar não, foram percepções minhas mesmo, tá bom? Começando pela figura do presidente. Vamos comparar, por exemplo, Bolsonaro em relação a Dilma, Lula, Temer. Vocês acham que eles falavam de fato o que eles pensavam ou eles sempre eram assessorados por marqueteiros? Bom, a Dilma e o Lula eram indisfarçáveis. Tudo que eles falavam passava por marqueteiros. Simplesmente tudo. E detalhe, eles também quase nunca davam entrevistas. Eu não sei se vocês se recordam disso. Vamos comparar com o Bolsonaro. O Bolsonaro dá entrevista o tempo inteiro, tanto que o Bolsonaro é manchete todo santo dia. Só que claro que é manchete negativa, porque a imprensa odeia o Bolsonaro. Não só pela questão ideológica, como também porque fechou as torneirinhas, né? Eu até costumo dizer, eu costumo brincar que a Globo, por exemplo, foi desestatizada. Porque bilhões deixaram de entrar nos caixas da Globo via propaganda de empresas estatais, por exemplo. Mas voltando à figura do Bolsonaro comparando com os outros presidentes. Você pode até não concordar com a ideologia do Bolsonaro, você pode até não gostar de algumas coisas que ele fala. Agora, uma coisa é inegável, o Bolsonaro, ele fala o que pensa. Em se tratando de político, se é uma coisa que a gente nunca consegue confiar é no que um político está dizendo, porque muitas vezes ele nem fala naquilo que ele acredita, ele fala naquilo que ele é orientado pelo marqueteiro para pegar bem com a sociedade, para pegar bem com a imprensa. O Bolsonaro não, você sabe exatamente o que ele pensa sobre qualquer tema. O Bolsonaro nunca se nega a responder qualquer pergunta que seja. Então, e ele não tem marqueteiro, isso que eu reforço, a mudança da postura, a transparência. E você pode odiar as coisas que ele fala, mas você tem que reconhecer que ele fala o que pensa. Então, ele é muito mais honesto e transparente com a população. Então, já começa pela personalidade do presidente. Agora, entrando nas questões administrativas e de política também. Vamos começar pelos ministros. O quadro de ministros, o quadro técnico que o Bolsonaro colocou para tocar as pastas, os ministérios, é muito bom. Compara com os ministros da Dilma, com os ministros do Lula. Cara, não tem comparação, tá? Eu não vou falar que 100% dos ministros da Dilma e do Lula eram ruins, mas na média, eles são muito piores tecnicamente do que os ministros do Bolsonaro. Então o quadro é muito superior. O pessoal é mais competente, mais preparado e com reconhecimento no mercado. Então já começa daí a escolha dos ministros. Depois, a questão das diretorias estatais. O Bolsonaro acabou. A diretoria estatal não é mais para trocar favores, não tá mais com o MDB, com o PT, cara, acabou. São quadros técnicos. Presidentes de estatais são pessoas gabaritadas no mercado. Bom, é só você ver a média do resultado das estatais na época da Dilma, que davam prejuízos, e agora com o Bolsonaro, que está dando lucros na média na casa do bilhão. Então, só isso também já... E outra... Se tivesse corrupção, vocês acham, nas estatais mesmo eu estou falando, vocês acham que a imprensa já não estaria fazendo escarcéu? Porque a imprensa tenta até hoje derrubar o Bolsonaro. Ele só não caiu porque a imprensa não conseguiu. E se tivesse algum caso de corrupção, já teria, dominaria as manchetes de jornais. Porque o pessoal fala, teve a rachadinha. Ok, tem que se investigar mesmo. Só que a rachadinha não é governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro começou em 2019. De lá para cá, o que teve de roubalheira no governo? Eu não conheço nada. De novo, se tivesse, a imprensa estaria orquestradamente detonando o Bolsonaro. Seria mídia impressa, televisiva, tudo. Estaria assim um bombardeio. O Bolsonaro já teria caído se houvesse alguma corrupção no governo dele. Então, corrupção também, de 2019 até agora, na vigência do governo, não se tem notícias. E o fato de também ter acabado as negociatas de cargos de diretores estatais foi uma coisa assim sensacional, porque se a gente pegar a Lava Jato, era Petrobras, os caras envolvidos nas roubalheiras eram tudo indicações de políticos, no mínimo, pouco republicanos. A Lava Jato nos ensinou isso. Tá? Então, isso
também é inquestionável. A qualidade, não só a qualidade moral, como a qualidade técnica dos indicados para as diretorias das estatais. Tá? Então, isso é inquestionável. Com relação agora a conceitos, a valores da sociedade. Faz muito tempo, acho que desde que eu nasci, não, desde que eu nasci não, acho que é muito exagero, mas desde os anos 90, início dos anos 90 para cá, que a gente não tem um presidente que valorize a família, como o Bolsonaro valoriza. Que valorize os cidadãos de bens, os cidadãos de bem, e não os cidadãos corruptos, os que roubam a sociedade, não só políticos, ladrões mesmo, pessoas que matam o povo, que assaltam, os marginais. Finalmente chegou um presidente que está do lado de quem é vítima. Porque quando ocorre um homicídio, por exemplo, o que acontece? O cara que matou, se for preso, a família dele vai ter uma assistência. Se um pai de família foi morto, a família daquela vítima não vai ter assistência nenhuma do Estado. A assistência do criminoso vai ter. Mas isso, infelizmente, não é só o Bolsonaro que muda, tá? Isso não mudou. O que mudou é para quem o presidente está sinalizando apoio. É pro bandido ou é pra vítima? E o Bolsonaro sempre tá do lado da vítima e desce a lenha nos assassinos, nos ladrões, porque assim tem que ser. A gente tem que ser pautado pelo exemplo, não pelo mau exemplo. E o coitadismo não pode fazer com que a vítima seja esquecida, que é o que eu sentia que acontecia nos governos petistas. Então, isso já é uma coisa que, para mim, olha, já valeu ter eleito o Bolsonaro. Valorização do cidadão de bem e da família. Depois, um governo que acredita em Deus. Tudo bem, as pessoas não são obrigadas a acreditar em Deus, mas um governo que acredita em Deus, ele já tem valores morais que são superiores, na minha opinião. Tá? E o brasileiro, goste ou não, é um povo religioso. Tá? Então, o Brasil tem aí milhões de católicos, milhões de evangélicos, e o Brasil não tinha um presidente que de fato representasse essa multidão que é maioria. Esse povo é maioria no Brasil. Tá? E agora entrou um governo que sim é apegado a Deus. Então, outra coisa que também já valeu a pena. Outra coisa, a ideologização nas universidades. Acabou? Não acabou, porque elas já estão dominadas por esquerdistas. Não vai ser o mandato de um governo de direita que vai acabar. Teriam que ser 30 anos de governo de direita, assim como a gente teve 30 anos de governo de esquerda no Brasil. Só que pelo menos parou de avançar. Né? Então não tem como acabar com o que está aí, porque, enfim, já está tomado, a máquina já está tomada, mas parou de avançar pelo menos. Então isso também já é uma grande coisa. Isso são coisas gerais que eu vejo do governo Bolsonaro que já valeram a pena. A gente ter tirado essa esquerdalha que, além de ser esquerda, que é uma ideologia que eu não concordo, embora seja democrático eles se elegerem, mas que era corrupta, bandida. E agora, aqueles que no passado diziam combater o PT, eu já entendi por que combatiam o PT. Porque eles tinham a esperança que saindo do PT voltava o PSDB, os tucanos. Como não foi isso que aconteceu, muitos já se arrependeram de, por exemplo, ter feito o impeachment da Dilma. Diversos analistas. Eu não quero nem citar nomes, porque já me derrubaram no Twitter. Aliás, aproveitando, eu tô com um perfil novo no Twitter, porque o perfil que eu tinha há 12 anos, que já tinha mais de 60 mil seguidores, foi suspenso. Eu não sei qual o tweet que causou a suspensão da minha conta. Só sei que um belo dia 22, essa semana, entrei na minha conta, estava suspensa. Estranho, né? 12 anos utilizando a plataforma, nunca tive nenhum problema. Agora, do nada, que eu comecei a ganhar alcance, comecei a ganhar visibilidade, eu fui suspenso. Então, o meu perfil novo é @ViniciusCFPires. C de carrion, C de carro, F de faca, Pires. Vinícius CF Pires. Sigam lá o meu novo perfil no Twitter, porque infelizmente eu fui silenciado por lá. Pessoal, é isso. É claro que eu não falei tudo. Eu falei de cabeça aqui alguns pontos que já valeram muito a pena da gente ter eleito o Bolsonaro. Tem muitos outros, certamente, mas o vídeo vai ficar gigante. Coloque nos comentários os pontos que eu não coloquei. E se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.